todos. Meu nome é Nubia Nascimento, sou R2 do Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Federal do Andaraí. E hoje eu vou apresentar o relato de 2 casos de tratamento de aneurisma de aorta torácica com dissecção. 2 pacientes foram admitidos no Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital Federal do Andaraí com diagnóstico tomográfico de aneurisma dissecante de aorta torácica. Em ambos os casos, a dissecção estava confinada na aorta torácica descendente, Stanford B, e o limite da dissecção eram as artérias ilíacas. O tratamento endovascular foi o escolhido para ambos os pacientes e o tratamento foi considerado de sucesso pelo isolamento da aneurisma e fechamento do sítio de entrada da dissecção, sem oclusão da artéria subclave esquerda. Bem, o território torácico da aorta foi um dos segmentos que mais se beneficiou com a técnica endovascular devido à significativa diminuição da morbimortalidade do procedimento aberto. Os pacientes, na maioria dos casos, apresentam-se assintomáticos, sendo que o diagnóstico pode ocorrer incidentalmente ou secundariamente a sintomas de compressão do aneurisma. Relatamos 2 casos de aneurisma de aorta torácica com dissecção tratados pela técnica endovascular. Os aneurismas são divididos, como a gente conhece, pela classificação de Stanford, tipo A, que acometem a aorta proximal, e tipo B, acometem a aorta torácica distal. Uma incidência nos Estados Unidos de 2,9 casos por 100 mil habitantes. No Brasil, não existem dados específicos quanto à incidência. O que se sabe é que a relação masculino-feminino é de 5:1. A dissecção tipo A representa a maioria dos casos e a dissecção tipo B, aproximadamente 37% dos casos. Pico de ocorrência, pacientes idosos entre 60 e 70 anos. As indicações do tratamento cirúrgico dos aneurismas de aorta torácica descendente são ruptura, dor persistente e intratável, isquemia visceral, hipertensão arterial de difícil controle a despeito de um adequado tratamento clínico, degeneração aneurismática, um diâmetro maior que 6,5 centímetros ou diâmetro maior que 6 centímetros em pacientes com síndrome de Marfan. O primeiro caso é um paciente masculino, 60 anos, hipertenso, tabagista, natural do Rio de Janeiro, admitido eletivamente no serviço da cirurgia vascular do Andaraí, após o diagnóstico incidental de aneurisma dissecante da aorta torácica, numa tomografia realizada para fins de controle do diagnóstico e tratamento de um caso de tuberculose pulmonar que o paciente apresentou. Foi solicitada a tomografia de tórax, que demonstrou aneurisma de aorta torácica descendente com dissecção com 68 milímetros em seu maior diâmetro, sendo que a dissecção estendia-se até a bifurcação aórtica. Nessa imagem, a gente vê o aneurisma iniciando após o início da artéria subclave esquerda e indo até a bifurcação ilíaca. Nesse outro corte, a gente vê aqui a renal esquerda saindo da luz falsa da dissecção. E aqui a mesentérica superior saindo da luz verdadeira. Esse paciente foi submetido ao tratamento endovascular da aorta torácica em 30 de janeiro deste ano, com a implantação de uma endoprótese aórtica 42/200. Utilizou-se o acesso femoral direito por dissecção, através da dissecção da braquial esquerda, posicionou-se um epiteio na aorta torácica ascendente para a realização de aortograma de controle. Em seguida, posicionou-se um fio guia 035, SSTIF na aorta ascendente, acima da válvula aórtica, e sobre esse fio guia introduziu-se a endoprótese até alcançar o nível desejado para a liberação justa à artéria subclave esquerda. Nessa imagem, na verdade na primeira aqui, anterior-posterior, aqui na oblíqua, a gente pode ver melhor a extensão do aneurisma. Aqui o epiteio para controle arteriográfico. Nessa imagem, a gente já vê o posicionamento da endoprótese para sua posterior liberação.
Aqui o início da liberação da endoprótese, justa subclave. O paciente foi mantido sob cuidados em ambiente de terapia intensiva durante 10 dias e no 5º dia pós-procedimento teve alta hospitalar. O segundo caso era de uma paciente feminina de 50 anos, hipertensa descontrolada, renal crônica, secundariamente um quadro de hidronefrose ureteral direita. História prévia de dor torácica aproximadamente 1 ano, avaliada em unidade básica de saúde, sem diagnóstico. Tomografia computadorizada demonstrou aneurisma de aorta torácica descendente com dissecção, com 77 milímetros e seu maior diâmetro, sendo que a dissecção estendia-se também até a bifurcação aórtica. Nessa tomografia, nesse corte coronal, mostra o início da dissecção também após a emergência da subclave. Nesse outro corte, mostra a extensão da dissecção até a bifurcação das milímetros. Aqui novamente não mostra totalmente a dissecção, mostra até a bifurcação. O paciente foi submetida ao tratamento endovascular dia 6 de fevereiro de 13, com colocação de 2 endopróteses 34 por 152. Utilizou-se o acesso femoral direito por dissecção e a técnica foi a mesma utilizada no caso anterior, para dissecção da braquial, para posicionar o catéter picteiro para controle arteriográfico. Fio guia 0,35 posicionado na aorta ascendente, acima da válvula aórtica, e sobre esse fio guia introduziu-se a endoprótese até alcançar o nível desejado para a liberação justa subclave esquerda. Essa imagem mostra esse aneurisma que é maior, do caso anterior. Aqui o posicionamento, já o início da liberação da primeira endoprótese. E aqui é o resultado final, já mostrando o que era o objetivo, aumentar o lumen verdadeiro e, secundariamente, com a força radial, promover a trombose da lâmina de secção, a diminuição do falso lumen. A paciente permaneceu 3 dias internada em unidade de terapia intensiva, obtendo alta hospitalar 25 dias após o procedimento cirúrgico, devido à continuidade do tratamento urológico. Os 2 casos serão avaliados por tomografia computadorizada em 3 meses para avaliar o remodelamento e a trombose do falso lumen. O tratamento endovascular visa evitar a ruptura do aneurisma, cuja história natural é o aumento progressivo e o risco é proporcional ao tamanho. Na maioria das vezes, os doentes apresentam-se assintomáticos e o diagnóstico é realizado incidentalmente por ocasião da ruptura do aneurisma ou, eventualmente, como resultado da compressão de estruturas adjacentes. Tratamento endovascular do aneurisma de aorta torácica com dissecção, a força radial exercida pela endoprótese promove a exclusão da área do aneurisma, bem como o fechamento do sítio de entrada da dissecção. E esse procedimento é especialmente útil para os pacientes com comorbidades e alto risco cirúrgico.